o que uma lesão no quadril tem a ver com o tornozelo? Quais são as principais lesões? Dificilmente você vai ter lesão. A gente faz uma redução do risco de lesão. Eu queria começar perguntando exatamente isso. O que causa uma lesão na corrida? Muito mais do que tratar quem se lesiona, a fisioterapia ela tem dicas muito importantes que ajudam na prevenção das lesões dos corredores. E para nós aprendermos algumas dicas, convidei o Caio Maciel, fisioterapeuta do canal Laboratório da Corrida, para responder algumas dessas dúvidas frequentes sobre a prevenção e o tratamento de algumas das principais lesões em relação à corrida de rua. Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. Meu nome é Vitor Franco. Olha quem está aqui do nosso lado. Nesse mês de fevereiro, finalzinho de fevereiro, início de março, a gente entrevistou vários profissionais da área da saúde. Psicóloga, nutricionista, professor de educação física, médico. E o fisioterapeuta, eu fui atrás de um dos melhores que eu conheço, que é o Caio Maciel, do canal Laboratório da Corrida. E antes da gente começar esse bate-papo aqui com o Caio, eu já falo com vocês. Inscreva-se aqui no canal, inscreva-se no canal do Caio Maciel também, tanto no YouTube quanto no Instagram. Tem muito conhecimento ali, como eu falei fora do ar e falo agora também. Sou um fã do Caio, aprendo muito sobre fisioterapia e tenho certeza que ele tem muito para compartilhar com a gente e é por isso que a gente vai fazer essa entrevista aqui com ele. Caio, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Quem é o Caio Maciel? Como é o seu canal, Laboratório da Corrida? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, eu que agradeço. Eu estou conhecendo o canal aí, né? Acho fantástico, cara. Acho que a ideia é exatamente essa. A gente tem hoje acho que um crescimento assim, da ciência aqui no Brasil. A gente já começou a ser referência para outros países. Tem um objeto de estudo grande, assim, né? De vários estudos. Claro que a gente tem uma abordagem ainda muito do depende. Então qual é a resposta disso? Depende, né? Até alguns que você vai ter duas vertentes ali e às vezes não é certo e errado, mas é como você vai trabalhar com o atleta, com o corredor em relação ao contexto dele, né? Assim, isso é uma coisa que hoje eu faço bastante. Cada corredor é de uma maneira, cada corredor é individual, a forma como eu trabalho é exatamente essa, respeitando a individualidade. Eu criei o Laboratório da Corrida exatamente com esse objetivo, que o laboratório fosse uma coisa de autoconhecimento. Eu acho que o laboratório, quando a gente pensa naquele espaço ali de experiência, de conhecimento, é exatamente isso. Assim, a ideia veio disso. O objetivo é que a gente desperte ali algumas questões para o corredor e que ele possa, através desse autoconhecimento ali dele, dessa experiência que ele vai ter com ele mesmo, conseguir ter respostas para a sua lesão, para o seu problema, para a sua dor, desconforto, incômodo. E a corrida talvez é o gatilho aí que vai despertar esse interesse em se autoconhecer, né? Por isso que eu estou na corrida hoje, me especializo na corrida aí já faz mais ou menos 10 anos, eu me formei em 2006, fiz a minha pós em Fisiologia do Exercício, é a minha especialização, e me especializei no atendimento ao corredor ao longo desses últimos 10 anos. Então, como a sua pergunta foi quem é, o Caio é isso, é um fisioterapeuta que adora a corrida, gosta mais do corredor até, está aí em busca dessa experiência aí da nova ciência, né? E abordando os corredores em seu máximo para que eles melhorem o mais rápido possível e volte para a corrida uma condição ainda melhor. Laboratório e ciência tem tudo a ver, né? Laboratório da corrida, isso. Corrida consciência, a gente está... Mas aqui, cara, eu quero saber o seguinte, você corre, cara? Você corre mesmo? Corro. Às vezes eu falo assim, eu já dou às vezes uma mensagem seguinte, eu corro, mas não tanto. Isso porque normalmente as minhas corridas são de 5 a 10 quilômetros. Eu até tenho, o pessoal enche minha paciência para fazer uma meia maratona, então talvez eu ainda faça. Assim, eu comecei a correr, na verdade, como aquecimento da corrida, e eu precisava emagrecer, e aí depois eu fui esticando essa corrida, e aí foi aonde eu comecei. Eu já atendi os corredores, então eles me tipo, Caio, corre, não sei o que e tal. E aí comecei mais ou menos ali em 2009, 2010, que aí eu realmente comecei a praticar mais corrida, mas as minhas distâncias são essas. Normalmente eu corro 5, 6 quilômetros, é o meu mais normal dentro dos treinos intervalados que eu faço. Mas corro, gosto. Eu acho que assim, o que eu mais gosto, cara, é depois que eu termino a corrida, tomar um banho assim, gelado, aquela sensação, cara, eu acho fantástico. Mas a gente veio aqui falar sobre fisioterapia. Já comentei no começo, fisioterapia não é só o tratamento da lesão.
E o que eu acho mais importante que você faz no seu canal, e tanto no Instagram, é disponibilizar muita dica como prevenção das lesões. Eu queria começar perguntando exatamente isso. O que causa uma lesão na corrida? Ela vem de uma sobrecarga. E você só tem dois caminhos. A partir do momento que eu tenho uma sobrecarga, ou ela vai, seu corpo se adapta, ou ele gera lesão. Então, ou seja, se eu começo a fazer o monitoramento da minha carga e consigo fazer o seu corpo se adaptando lentamente, dificilmente você vai ter lesão. A gente faz uma redução do risco de lesão. Agora, se você não dá tempo para essa progressão, o seu corpo já entra em sobrecarga, disfunção de movimento e lesão. Então, quando a gente pensa na lesão, a primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte, a lesão é multifatorial. Por quê? Porque o corredor, ele costuma ter uma visão muito linear da lesão, de causa e efeito. Então, por exemplo, Caio, meu joelho está doendo porque o meu tênis está errado. Uhum. Caio, meu joelho está doendo porque eu fiz um agachamento errado na academia. Então, é normal que ele tenha essa visão, essa relação linear de causa e efeito. Ou seja, meu joelho dói porque eu fiz algo errado. Quando, na verdade, a gente sabe que, em todos os estudos que a gente tem hoje, é de que a lesão ela é multifatorial, então ela pega os aspectos físicos, psicológicos, sociais, tudo isso é preditivo de lesão. Então, a sua lesão pode estar vindo porque você está num nível de estresse muito alto. Pode estar vindo porque você está com uma fraqueza muscular e a sobrecarga da corrida e a carga que a corrida impõe não está sendo suficiente para você absorver. Ou seja, a partir do momento que ele entende que, às vezes, o que está faltando para ele é um dia ou dois a mais de descanso e não o tênis que ele usa, isso já abre um leque para esse corredor e aí ele começa a ver as possíveis causas da lesão dele de uma forma melhor. A lesão vem disso, a lesão vem de multifatores. O recado que eu faço principal é o seguinte, a sua lesão não vem de uma única causa. Dentro dos corredores que você atende, quais são as principais lesões que você acaba precisando tratar aí no seu consultório? Seria as dores no joelho. A gente tem a síndrome da banda tibial, que é no joelho, mas que tem uma relação de complexo quadril e joelho. Você tem as canelites ali, síndrome do estresse tibial medial, aquela dor na parte medial do joelho. E eu acho que a fascite plantar, que talvez são as principais aí hoje mais comuns, né? Dentro das lesões hoje dos corredores. Certo, daí, em qualquer lugar, todo mundo tem sempre alguém com alguma dessas lesões preferidas, digamos assim, né? De todos os corredores, né? Eu acho que eles não preferem, mas são realmente mais comuns, assim. Um ponto que eu estudo, né, e sei que você também estuda, que são em relação aos trilhos anatômicos, eu gostaria que você explicasse para o pessoal, que às vezes é difícil deles entenderem, né? O que uma lesão no quadril tem a ver com um tornozelo. Mais uma vez, a gente tentar abrir esse olhar aí do corredor para ele entender o que a gente está fazendo com ele. Eu tenho algumas avaliações aqui que às vezes demoram mais de 2 horas, por exemplo. Por quê? Um dos pontos assim, que eu mais tento fazer, o laboratório do Corrida veio por causa disso, é que eu acho que existe um papel nosso intrínseco, assim, que é a questão de educação, entendeu? Então, hoje, se você me perguntar o que é mais importante que eu passo para um corredor, é educar esse corredor, é ele entender. Então, por exemplo, se eu já falo para ele que a lesão é multifatorial, como a gente falou no início, né? Ele passa a ver a lesão dele com possíveis fatores e a relação entre esses fatores. Depois ele começa a entender que se ela é multifatorial, então ela também pode ser um pouco mais holística, ela pode ser um pouco mais integrada dentro do corpo dele. Quando a gente pensa que uma lesão veio por causa de uma pisada, eu estou reduzindo todo o meu corpo a uma articulação, a um aspecto isolado ali da minha estrutura. E quando a gente está correndo, você tem movimento do corpo inteiro, né? Você tem primeiro um aspecto do sistema nervoso central aqui, que o cérebro vai coordenando todos esses movimentos. Quando você começa a entender isso, e aí você acha que o seu problema veio porque o seu tênis, o drop dele é 4 milímetros maior do que o outro, e isso que levou a lesão, você está reduzindo o seu problema demais, né? Então, o que eu sempre digo é o seguinte, o seu corpo ele é integrado, a forma como você morde tem relação com como você pisa. Então, se eu tiver uma alteração na minha articulação da ATM, que é essa aqui da mandíbula, isso vai trazer uma alteração da forma como eu piso, e o contrário também. Então, por exemplo... Te interromper um pouquinho para aproveitar, já que você falou da mandíbula, nós temos uma entrevista
com a odontóloga do esporte, que é a Cristal, também corre, é uma das profissionais da saúde que a princípio não estavam no meu roteiro de entrevistas, mas também encontrei pelo Instagram, convidei, já fez essa entrevista muito bacana. Ou seja, o nosso corpo é totalmente integrado, não tem como a gente separar. Então, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, uma lesão na corrida, onde você tem uma síndrome da banda tibial, que é uma dor na lateral do joelho, e você vai ver que um dos fatores de risco para isso é a forma como você está pisando, se o seu pé desaba demais, tem uma hiperpronação, então não tem como você ter uma visão pequena de uma articulação. Então, sim, quando eu vou tratar qualquer corredor, eu vou analisar o quadril dele, vou analisar o joelho, o tornozelo e pé, independente de onde esteja essa lesão, e cabe ao corredor começar a ver também essa visão integrada, de que a sua dor na facete plantar pode estar vindo lá do seu quadril por alguma sobrecarga ou alguma disfunção de movimento que lá de cima vem desencadeando, vai intervir na forma como você pisa. Aqui no canal, a partir de janeiro, começamos um projeto, são vários amigos que vão em busca da sua primeira maratona, projeto do 0 aos 42K. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte, principalmente pensando na prevenção de lesões que possam ocorrer com esses amigos, quais são as suas dicas para quem está treinando aí para uma maratona? A primeira que eu falo é o seguinte, o corredor adora fazer um negócio que é pular etapa. É chegar, o cara começou a correr 5 hoje, amanhã está correndo 10, depois de amanhã 21, e na semana seguinte está correndo 42. Se a gente for pegar um dos principais motivos de lesão, né, lembrando que é multifatorial, mas um dos principais, o que sempre desponta, é carga de treino, né, essa progressão de forma muito rápida. Então, uma das coisas que hoje eu tenho falado para o corredor nessa de educação é que a gente precisa dessa etapa, né? Então, você faz 5 quilômetros, beleza. Você precisa de tempo para você, primeiro, aumentar a sua capacidade, o seu corpo gerar adaptações fisiológicas a essa carga que acontece em 5 quilômetros. Depois que ele estiver adaptado a isso, aí você pode até aumentar a intensidade, ou seja, eu fazer a mesma distância, forçando um pouco mais a minha velocidade, ser mais intenso, para depois de um tempo eu passar para 10 quilômetros. Sempre uma pessoa de fora vai ter uma noção melhor. Aqui somos quem? Somos nós, eu fisioterapeuta, e você, educador físico, que vai falar para esse corredor assim, beleza, agora está na hora de progredir. Aí você progride. E eu defendo que a corrida, para mim, é botar o tênis e sair correndo. O que você precisa depois que você coloca o tênis e sai para a corrente, você teve um contato com a corrida, gostou? Ótimo. Agora você precisa de um profissional para te orientar algumas coisas. E uma delas é essa. Então, o principal problema hoje, você perguntou de quem vai fazer isso, eu acho que é o seguinte, é você se autoconhecer e você não pular essas etapas. Então, primeiro eu faço 5 com qualidade. Depois eu faço 10 com qualidade. E aí o papel do educador físico é fundamental nesse processo, porque é quem vai dosar tudo isso, né? É quem vai ser o cara que vai ali, beleza, agora eu vou passar para 10, você vai passar para 10 com esse tipo de treinamento aqui, ótimo. Agora vou passar para 21, vou passar para 42. Então, uma forma de eu frear o corredor, às vezes, de fazer uma maratona é o seguinte, quantas meias você já fez? 1. Então não está na hora de você fazer a maratona. O grande segredo para mim é essa progressão de forma temporária, onde você dá tempo para o seu corpo se adaptar a cada carga dessa. Se você fizer uma progressão onde você cumpre cada faixa, né? Cada etapa que você fizer ali, manda bala nos 42 ou até em mais, se você quiser, desde que você cumpra essa progressão da melhor forma possível. Caio, só tenho a agradecer a sua participação, pedir novamente aos inscritos do canal, então inscreva-se aqui no canal, aqui embaixo na descrição tem os links para você se inscrever também no canal do Caio, do Laboratório da Corrida, do Instagram. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais aqui para os nossos inscritos. Bom, eu que agradeço, que é isso, é um prazer para mim estar aqui. Como eu te falei, acho que o principal objetivo nosso, né, meu e seu, é essa educação do corredor. A ciência vem para corroborar, para não ser uma coisa também vindo da minha cabeça, né? Assim, eu tenho a minha experiência, eu passo isso, mas mais como raciocínio clínico baseado em pontos importantes com respaldo. Então é isso, assim, eu acho que o objetivo principal nosso aqui é usar a ciência a favor desse conhecimento, passando o máximo de educação aí para o corredor, para que a gente reduza o máximo possível o risco de lesão dos corredores. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, estou à disposição para qualquer outra vez aí. Agradeço a todos vocês, agradeço ao Caio e desejo que vocês sigam em frente, evoluindo sempre.